Estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Diga sim. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes quando a gente faz essa pergunta, o cara fala, eita, pera, o que eu fiz de errado? Cara, só se arrepende. Deus te trouxe aqui para isso também, para se arrepender. Por isso que a gente somos pessoas de sucesso. Quer dizer, você teve sucesso aqui hoje. Você levantou lá da sua cama quentinha, né, cara? Olha o friozinho que tá. Levantou de lá, você venceu. Até mandei uma mensagenzinha ontem. Você venceu, você teve sucesso de estar aqui, né? E é interessante a gente falar sobre isso, essa questão do sucesso, porque todos nós, todo ser humano em sã consciência, com a saúde mental em dia, vamos dizer assim, ele vai querer ir para onde? Ele vai querer alcançar o sucesso. O perigo disso é como você tem construído o seu padrão de sucesso na sua vida. Essa é a questão. Eu e você, nós sempre vamos querer buscar o sucesso. Mas o sucesso para uns não é igual ao sucesso para outros. Geralmente a gente constrói o sucesso como? Num padrão onde os nossos sonhos se realizem, né? Esse talvez seja um padrão de sucesso para a pessoa. E esse sonho realizado, ele sempre é entrelaçado, ele é assim, direcionado ao quê? Dinheiro, finanças, né? Geralmente você pergunta para uma pessoa, quem é o seu padrão de sucesso? A pessoa que você fecha os olhos e você começa a conscientizar, começa a meditar, começa a criar a imagem dele na sua cabeça, que ele é o seu padrão de sucesso, aonde você queria chegar, né? E geralmente, na maioria das vezes, as pessoas vão fazer o que? Elas vão falar de alguém que teve êxito financeiro, né? Alguém que conseguiu ajuntar muito dinheiro, que teve muitas conquistas materiais. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque, sabe o que acontece? O sucesso, você vai conseguir chegar no sucesso quando você construir o tipo de sucesso que você tem, né? Hoje nós podemos olhar para um grande empresário que teve grandes conquistas financeiras, que teve um grande êxito profissional e falar, cara, esse cara teve sucesso. E aí você olhar para alguém que não tem nenhuma empresa, que é um assalariado, que não tem nem carro, e dependendo do seu entendimento, você pode olhar para ele e falar, esse cara teve sucesso, porque ele tem uma família estruturada, porque ele consegue contagiar as pessoas com alegria. Ele consegue encorajar as pessoas mesmo estando nessa situação. Esse cara tem sucesso na vida, sabe? Sabe por que eu digo isso? Porque poucas pessoas olham para alguém sujo, sangrando, olham para alguém surrado, pregado numa cruz, olha para ele e fala, esse é o meu maior exemplo de sucesso. Alguém que se entregou sem ter errado por amor de muitos, né? Alguém que andava no meio dos enfermos, dos pobres, falando, trazendo as boas novas, falando da Bíblia. Alguém que andou e via alguém precisando de ajuda, um enfermo, ele ia lá, orava e a pessoa era curada. E ele ainda não trazia a glória para si, ele falava que a glória seja do Pai, sabe? Então nós precisamos começar a construir aqui um padrão de sucesso que direcione para lá e não para cá. Não conseguiram me entender? Construa um padrão de sucesso na sua vida que te leve para mais perto de Deus, não para mais perto das coisas aqui nessa terra. E entenda, nós fomos levantados para viver aquilo que o céu nos oferece, não o que o mundo quer nos oferecer, entende? E as coisas que vêm do céu são muito melhores, muito mais valiosas, muito mais do que nós possamos imaginar, mais valioso do que qualquer coisa aqui nessa terra. Amém? Então por isso que nós temos que precisar entender, construir em nós esse padrão de sucesso. Qual é o meu padrão de sucesso? Para que você comece a galgar isso, para que você comece a ir nessa direção. Mas entenda
existe um processo para isso, amém? Existe um processo. E esse é o tema da nossa mensagem. Aceite e desfrute do processo de Deus na sua vida. Por isso que nós vamos falar de um cara hoje, que muita gente fala sobre ele. Esse cara, José do Egito, eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti bíblico na televisão. Para vocês terem uma ideia, era fita cassete. Entendeu? Eu sei que eu pareço, mas eu não sou tão novo assim, sabe? Era fita cassete, sabe? Quando você locava a fita, ainda você tinha que devolver rebobinado, porque você pagava multa, mano. Tá ligado? Você tinha que, o cara ia lá, olhava, né? Ó, tá rebobinado, mano. Você vai na próxima, já sabe que tem uma multinha aí pra você. Tinha prazo, né, pra devolver e tal. Então foi uma dessas. Numa dessas eu assisti um filme de José. Cara, o filme de José pra mim encheu os meus olhos, sabe? Sabe por que ele encheu os meus olhos ali no começo? Porque pelo tanto que ele conquistou, velho, né? E as pessoas veem muito a questão de José pelo tanto que ele conquistou, pela liderança que ele atingiu. O cara foi, cara, o dominador ali do Egito, praticamente. E o Egito significava o maior império da terra, naquele momento. E aí todo mundo fala, cara, olha que José, resista, porque você vai conquistar, né, cara? José se manteve fiel, amém, é verdade. Mas muitas pessoas esquecem do processo que José passou. Muitas pessoas esquecem do passo a passo de José. O quanto ele foi preparado, o quanto ele foi ajustado, o quanto ele foi esticado, para que ele pudesse ali assumir aquilo que Deus tinha para ele. Entende? Então aqui nós vamos começar em Gênesis, se você tiver com a sua Bíblia ou o seu celular, alguma coisa. Se não, você acompanha aqui comigo. Gênesis. Nós vamos começar no capítulo 37. Gênesis 37. A partir do verso 1. Amém? Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Então preste bem atenção. Começa a se falar de José quando ele tinha 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles e seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vai comigo no versículo 6. Está assim, ó, no 5, desculpa. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que estás sonhando? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, em manuscritos indicam também que estavam falando da mente. Então, guardou na mente dele também. Certo? Essa é a primeira parte. Agora eu quero que vocês vão comigo lá no capítulo 41. No capítulo 41, a partir do verso 38. Glória a Deus. Está escrito assim:
capítulo 41, verso 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Ele estava falando aqui de José. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zefanate-Peneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. Amém? Somente até aqui. Então nós lemos aqui, vamos dizer assim, o princípio da história de José, 17 anos. E quando ali ele chegou no ápice, da onde ele conquistou, que ele se sentou aonde Deus queria que ele sentasse, que é aos seus 30 anos, amém? 30 anos. Então aí nós temos o quê? 13 anos, amém? Nós temos 13 anos de caminhada. Nós temos 13 anos de preparação de José. E as histórias os estudos dizem que 3 anos daí José ficou preso injustamente. Agora eu quero dizer algo para vocês, é o seguinte: qual foi a diferença de José? Sabe por quê? Porque por onde José passou, ele foi bem sucedido. Por onde José passou, ele teve sucesso, ele teve êxito. Por mais que as pessoas armaram contra José, ele não deixava de ter êxito e ter sucesso. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Porque ele tinha algo, ele tinha uma essência dentro dele. Amém? Para a gente entender um pouco melhor isso, José com 17 anos, ele teve um sonho. Ele teve 2 sonhos. E aqui, se você for ver na Bíblia, não fala que José interpretou esses sonhos. Fala que os seus irmãos falaram. Não é? Fala que os seus irmãos, ele teve um sonho, chegou lá e contou para os seus irmãos. Eu tenho aqui, estávamos atando molhos no meio do campo. O que é atar molhos no meio do campo? Quando José trabalhava no campo, significava o quê? Que eles pegavam o que eles estavam plantando, estavam amarrando aquilo e colocando. Aquilo é um molho. E ele sonhou que existia um molho de José, e aqueles molhos se curvavam diante do molho de José. Sério? Já viu aquelas plantações de arroz, onde os caras amarram assim? Né? Parece um colchão de acampamento? Era isso. E aí ele teve outro, que é a questão do sol e da lua. Ele diz assim: sonhou ainda outro sonho, e com os teus irmãos ele disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí ele diz assim: contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu seu pai disse-lhes: que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe? É o pai dele que fala. José não fala o sonho significa isso. Amém? Amém. José não fala assim: esse sonho quer dizer que vocês vão servir. Não, José está compartilhando o sonho. Ele está falando que ele sonhou. Amém? E aí sabe como que muda o cativeiro de José? Quando lá no Faraó ele interpreta o sonho. Entende? Como existe uma diferença. Ele começou de um jeito, se manteve fiel e lá recebeu a oportunidade. E assim ele somente fluiu aquilo que ele estava sendo direcionado, aquilo que ele estava aprendendo. José fluiu aquilo que ele estava aprendendo. José fluiu aquilo que Deus estava tratando ele. Entende? Então essa é a preciosidade de eu e você aceitarmos o processo de Deus nas nossas vidas.
aceitarmos o processo. Deus tem coisas grandes para cada um de vocês. Pode até não ser grande perante o padrão do mundo, mas diante do reino dos céus é grandioso, porque tudo aquilo que nós entramos em obediência diante de Deus se torna grandioso para Deus, amém? Amém. Tudo aquilo que nós obedecemos que o Senhor fala, faça isso, pode parecer para o mundo nada, mas para Deus é algo grandioso, é algo com propósito, amém? Quantas vezes você estiver orando e às vezes vier na sua mente para você orar por alguém, às vezes perante o mundo, uma oração por alguém não é nada, mas para Deus, uma oração por alguém é a diferença, é aquilo que vai fazer diferença na sua e na vida daquela pessoa, sabe? Às vezes o que é pequeno diante do mundo, para Deus, é o gatilho para uma coisa grandiosa acontecer, sabe? Então eu e você, nós precisamos entender, há um processo, o que se fala em Eclesiastes 3:1? Que todas as coisas têm um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Se Deus hoje te chama para fazer algo dentro do ministério, pregar, tocar, fazer tal e tal coisas, meu irmão, entenda, você vai passar por um processo. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você passe vergonha, Deus não quer que você envergonhe Ele. Amém? Amém. Deus não quer. Você já deve ter ouvido até no meio empresarial que uma pessoa que começa um negócio sem ter conhecimento nenhum, sem ter base nenhuma, o que acontece com o negócio dessa pessoa? Quebra. Ele não tem raiz, ele não tem estrutura. O prédio sem estrutura, ele cai, amém? Ele não aguenta o peso, sabe? Mas quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, meu amigo, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o inferno, vai vir qualquer coisa, mas você vai estar firme. Sabe por quê? Porque você aceitou o processo. Amém. Você aceitou o processo que Deus tem para mim e para a sua vida. Sabe? Se nós aceitarmos esse processo, entenda, você está chegando ao seu lugar que Deus quer que você esteja com segurança. Com segurança. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi de histórias de várias pessoas que ganharam na loteria e ficaram mais pobres do que antes. Já ouviram isso? Já. Nós já ouvimos isso, né? Sabe por quê? Porque elas não estavam preparadas para isso. Entenda, eu quero dizer algo para vocês então. Nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos nos preparar, sabe? Se prepare, se Deus tem te chamado para algo, seja na área empresarial, seja na área profissional, seja nos estudos, seja, vamos supor que você vai querer ser médico, se você vai querer ser isso ou aquilo, se prepare, estude, busque conhecimento, entende? Ah, mas Deus capacita, tá bom, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que isso não aconteça em nome de Jesus, mas se você conhece alguém que precisa passar por uma operação no coração, você vai querer o quê? Você vai querer um médico especialista, experiente na área para operar, ou você vai querer um que não tem experiência e que não tem muito, não sabe muito daquele assunto? Quem você vai querer que te opere? Ou quem você vai querer que opere a pessoa? Tem experiência. Exatamente. Aquele que tem habilidade, aquele que se empenha, aquele que você vê que estuda, sabe? É exatamente isso, sabe? Por que José recebeu a oportunidade? Porque ele era fiel no processo. Porque ele aceitava o processo de Deus. Entende? José pega e ele compartilha esses sonhos com seus irmãos, amém? E os seus irmãos invejavam José. Primeiro que José era fofoqueiro. Quero dizer para você, José era fofoqueiro. Ele ficava falando aos irmãos, ó pai, estão lá aprontando. Não estão trabalhando. Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, sabe? Isso começou a criar uma rusga, né? Começou a criar uma picuinha ali, uma conversa, um burburinho ali no relacionamento entre os irmãos. Então José não era considerado, vamos dizer assim, José não era da turma, não era da banca, tá ligado? Não era. José ficava meio de escanteio. Acontece que esses irmãos, diante de tudo, depois vocês dão uma olhada nessa história, cara, de Gênesis 37 até 50, até 57, se não me engano, 51, vocês dão uma olhada na história de José, que vocês vão aprender muita coisa. Estudem a história de José. Que aí vocês vão começar a entender que não é só uma questão de ter chegado no poder.
É uma questão de ter recebido, ter se submetido e ter sido competente em todas as áreas que ele passou. Estão conseguindo entender? Ele foi competente no Senhor. E aí os irmãos pegam José e jogam José numa cova. Certo? E ali acontece um monte de coisa. Acaba que eles vendem José como escravo. Então José passa do quê? Ele passa de filho preferido em uma casa, a casa de seu pai, para um estranho, um estrangeiro e escravo. Olha só. José passa por isso. Olha só a mudança externa. Às vezes vai acontecer mudanças externas em nós. O que não pode mudar é o interno. É sempre estar confiando no Senhor. Cara, se eu estou reto com a palavra, se eu não estou em pecado, se eu estou fazendo, se eu estou indo, se eu estou sendo direcionado por Deus, mas está difícil, está complicado, eu preciso entender que eu estou sendo treinado em alguma coisa. Eu estou sendo esticado, eu estou sendo tratado, eu estou sendo repreendido. Por quê? Porque Deus me ama, porque Deus não quer que eu pereça. Amém? Sabe? Eu, como já disse para vocês, eu treinava em MMA há uns anos atrás. E a gente se estrupiava no treino para quê? Para quando chegasse no vamos ver, lá no campeonato, lá no ringue, a gente não sofresse. Você entende? Porque quando no treino a gente sofria ali, tínhamos um aparato, sabe? A gente tinha ali, a gente conseguia falar, a gente conseguia pegar instrução, a gente conseguia observar, conversar, trocar experiência. Para quando chegasse na hora da prova, nós estávamos preparados. Amém? Nós estávamos ali prontos, fortes. E é exatamente isso, sabe? Quando chegar o dia da prova, você vai estar preparado desde que você aceite o processo de Deus na sua vida. Você vai estar preparado. Entende? Se hoje está difícil, se hoje está complicado, entenda, Deus tem algo grande que vai precisar dessa sua paciência em dia, que vai precisar da sua boca controlada para não falar o que não deve, sabe? Que vai precisar da sua resiliência, do seu equilíbrio, aonde você vai conquistar como? Se você pede paciência, Deus não vai pegar uma bola de paciência e jogar em você. Não, Ele vai te colocar em lugares que vai fazer você praticar a paciência. Amém. Porque tudo que nós praticamos, nós criamos habilidade. Amém. Tudo que nós praticamos, nós vamos criar habilidade. Então Deus vai te colocar nesses lugares. Para quê? Para perder? Não. Para ser humilhado? Não. Para ser exaltado e para vencer. E glorificar o nome do Senhor. É isso que Deus quer trazer para nós. Para que você aceite o processo que Deus tem para você. Você quer algo no Senhor? Você quer fazer algo grandioso no Senhor? Então se prepare para o processo, porque Deus também quer. E quando Deus quer, Ele prepara. Entende? Ele vai dar para você aquilo que é necessário para que você chegue no momento, você saiba usar a arma que você tem. Amém. Você saiba agir conforme a essência, conforme quem está dentro de você e com o entendimento que vem do alto. O entendimento que vem do alto. Exatamente dessa forma, nós vamos passar pelo processo, aprender, crescer, amadurecer e vencer, para a glória do Senhor. Então José, ele se torna escravo, amém? Amém? Escravo, ele já não é mais dono de si mesmo, segundo os homens, mas ele está sob o cuidado do Pai. Romanos 8:28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Daqueles que amam a Deus. Então se José estava na vontade do Senhor, não importa o que estava acontecendo ao redor, importa o que estava acontecendo dentro. Amém. E Deus estava com ele, e ali Deus já entra em provisão. Como, irmão? Como, pastor, que Deus entra em provisão? Alguém que é escravo, colocando o escravo na casa certa. Ele vai, levanta ali Potifar, um eunuco, e pega Potifar compra José, leva para dentro da sua casa. Aí começa ali o ministério de José ser manifesto. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que Deus era com José, e tudo que José colocava a sua mão prosperava. Amém.
Deus tem isso para nós. Diga amém. 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 Deus tem isso para nós. Glória a Deus. Imagina onde você coloca a sua mão, as coisas desenrolam. É como eu disse aqui ontem, né? Eu falei, nós somos resolvedores de problemas. Sabe como é que é isso? É não ter medo do problema, mas é saber que no Senhor todo problema se resolve. Eu e você fomos chamados para ser colocados no meio do problema e ali nós ser sal e luz. E ali a gente ser resolvedor do problema. Ali nós pedimos, Senhor, dai-me sabedoria, porque a tua palavra diz que se eu pedir sabedoria, será me dado sabedoria do céu, do alto. Então me dê sabedoria agora. O que eu faço? E ali, meu irmão, a coisa desata e o Senhor é glorificado. Amém? Amém. É isso mesmo, sabe? E quanto mais praticando, mais criando habilidade. E quanto mais fiel no pouco, mais Ele te coloca no muito. Porque essa é a palavra e Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel. Então aceita esse processo, sabe? Você está passando por uma dificuldade, mas está em linha com o Senhor. Se não está, se arrependa, peça perdão e bola para frente. Se estava fazendo algo errado, para de fazer, comece a fazer o que é certo e bola para frente. Sabe por quê? Porque Deus não quer perder tempo da sua vida. Por que você vai querer perder? Deus não quer perder tempo para te abençoar, para te usar. Então não queira perder tempo também, sabe? Entenda, Deus não perde tempo. Porque tudo que Ele faz existe um propósito. Nós acabamos de ver aqui que há um tempo determinado. Para quê? Para se cumprir o propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. José chega na casa de Potifar e tudo que o cara começa a fazer começa a dar certo, irmão. Tudo que ele começa a fazer ali como servo. Olha só. Ele não fica reclamando, cara, lá na casa do meu pai eu não fazia nada disso. Ele falava, não, se Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou dar o meu melhor. Amém. Se eu estou aqui do jeito que eu estou, Deus sabe de todas as coisas. Então eu vou fazer o que é certo. Eu vou obedecer. Eu vou honrar o meu Deus. Sabe, é isso que está faltando às vezes nos crentes. Às vezes aonde o lugar onde ele não quer estar, aonde fugiu, ele achou que ia estar no lugar A, foi colocado no lugar B, sabe? Falar, então, meu irmão, vou tirar o pé do acelerador. Então, vou fazer do jeito assim, né? Vou fazer de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer, sabe? Na época que eu trabalhava circularmente, às vezes eu fazia algumas entrevistas para contratar algumas pessoas, sabe? E aí o que acontecia? Quando você falava com a pessoa, cara, a pessoa que ia ser contratada, seja homem ou mulher, era a melhor pessoa do mundo, sabe? Não, pode contar comigo. Não é isso mesmo. Não, eu sei fazer isso aí. Não pode deixar que você ficar o filho depois do horário. Não pode deixar. É comigo. Confia em mim. É isso e tal. E o salário não tá bom. Cara, passava 3 meses, passava 4, 6 meses, invertia as coisas. Não era mais nada daquilo, sabe? E nós não podemos cair nessa cilada, entende? O tempo, ele pertence ao Senhor. A você pertence obedecer ao Senhor. Nós precisamos obedecer a Ele em qualquer lugar. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz que para Ele um dia é como se fosse um ano, e um ano é como se fosse um dia. O tempo é dele, amém? Mas nós somos embaixadores de Cristo. O que é ser um embaixador? É ser um representante. E o que é ser um representante? É quando olha para você, você representa a imagem de alguém. Quando olha para você, você representa as atitudes de alguém. Quando olha para você, representa da onde você vem. Isso é ser um embaixador aqui nessa terra. E nós somos embaixadores de Cristo. Então, aonde o Senhor nos colocar, aonde nós estamos sendo colocados, é para nós darmos o nosso melhor, para que as pessoas olhem e perguntem: por que você é assim? Você fala: porque eu obedeço, porque eu escolhi obedecer, eu escolhi fazer como Jesus faria. Amém? Eu escolhi ser como Jesus seria aqui nesse lugar, sabe? Aonde você está hoje, o que Jesus faria, como Jesus ia agir, é isso que nós temos que carregar dentro de nós, sabe?
antes da gente fazer algo que Jesus não faria. Que Jesus talvez não fosse fazer daquela forma, ou naquela hora. Porque tem tempo também para falar as coisas, amém? Tem o tempo certo, o momento correto. Exatamente assim. E aí José começa a o quê? José começa a trabalhar e as coisas começam a prosperar, amém? Amém. As coisas começam a prosperar. E aí o que a Bíblia diz? Que o eunuco, que Potifar, percebe isso em José. Olha só. Percebe isso em José. Que Deus era com José. Potifar, o dono da casa, ele começa a reparar: Deus é com esse cara. Porque tudo que esse cara faz dá certo. Esse cara faz as coisas com excelência, sabe? Ouvi um podcast esses dias que falou comigo uma coisa que talvez não tenha importância nenhuma. Era um podcast e ele estava falando dos japoneses. E os japoneses aqui no Brasil, eles têm uma linguagem que eles falam: o nosso nível de excelência é melhor do que os brasileiros. Não se esqueça, o nosso nível de excelência é melhor do que os brasileiros. O nosso nível de excelência tem que ser melhor. Ei, o nosso nível de excelência, o nosso nível de obediência, o nosso nível de servidão tem que ser melhor do que esse mundo. Tem que ser melhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é melhor do que o Deus desse mundo, amém? Amém. Amém. Então nós precisamos, nós temos que ter um nível de excelência melhor. E José tinha. E aí o cara reparou nisso. Potifar repara nisso, pega José e coloca José como principal da casa. José, você vai cuidar de tudo, a ponto que a Bíblia fala que Potifar não se preocupava com mais nada, só com o que ia comer. Né? Existem muitos crentes que estão assim, só se preocupam com o que quer comer, mas não se preocupam com o que vai servir. Amém? Amém. Nós não podemos ser assim. Nós primeiro precisamos preocupar em servir, e aí não vai faltar o que comer. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Não vai faltar nunca, porque Deus é fiel para sempre. Aleluia. E aí, ele vai e ali ele começa. E a Bíblia fala que ele era um homem formoso de aparência. Na linguagem de hoje, José era bonitão. José era bonitão. Entende? E aí o que acontece? A mulher de Potifar, da linguagem de hoje, né, descrita contemporaneamente para os lugares de hoje de piriguete, ela chegou e se ofereceu para José, sabe? E aí ela se oferece para José, José recusa, entende? José não aceita aquilo. E José fala assim: como posso eu fazer isso? Potifar, o meu senhor, me colocou sobre todo o comando da casa. Ele confiou em mim. Como que eu posso agora fazer isso e pecar contra o meu Deus? Ele fala: Potifar, ele me confiou tudo isso aqui. Mas como posso eu pecar contra o meu Deus? Como posso eu pecar? Olha só para vocês ouvirem, não precisa abrir não. Porém, isso está no capítulo 39, versículo 8. Está escrito assim: porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor, Potifar, não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A prioridade de José não era Potifar, era Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque homens falham. Eu sou sujeito a falhar também. Eu não sou perfeito. Ah, porque o cara está pregando ele é perfeito? Não caia nesse engano, sabe? Não caia nesse engano, porque a Bíblia fala: maldito o homem que confia no outro homem. Confia em Deus. Ele não falha. Ele não trai. Ele não desanima. Ele não é infiel. Ele não abandona. Ele é perfeito, sabe? O amor de Deus é perfeito
E ainda digo mais, ele é infalível. Sabe o que é infalível? Aquilo que não falha, aquilo que não erra, aquilo que dá certo. O amor de Deus dá certo, a fidelidade de Deus dá certo na sua vida, dá certo nos seus estudos, dá certo no seu negócio. Acredite nisso, o amor de Deus dá certo. Então invista naquilo que dá certo. Amém? Garanta o sucesso investindo naquilo que dá certo. O amor de Deus dá certo. E aí ele diz, como eu posso fazer isso? E a mulher arma uma arapuca para ele. Num dia ele chega, não tem ninguém na casa, a mulher pega, ataca ele sai correndo, ela fica com as vestes dele rasgadas na mão, que ela agarra ele. Diante daquelas vestes ela pega, chama as pessoas, chama o Potifar, acusa José, fala, olha, ele tentou me pegar à força. Ela mente, ela calunia José, sabe? E a Bíblia fala, bem-aventurados são aqueles que sofrem calúnias, perseguições, aflições pelo meu nome, por amor do meu nome. Não é assim? E José sofreu isso. E ainda mais eu digo, Potifar pegou e mandou José para a prisão. Para a prisão. Mandou José lá, na onde ficavam os presos do faraó. Amém? Amém. Então, novamente, José estava numa casa onde não era mais estranho. José estava ali, com todo o comando da casa na mão. E de repente José é jogado num lugar onde é estranho. E num lugar onde não tem mais o comando na mão dele. Mas o comando nunca sai das mãos de Deus. Às vezes o comando sai das nossas mãos, mas nunca vai sair da mão de Deus. Amém? Às vezes você não vai conseguir alcançar, mas Deus alcança. Às vezes você não vai conseguir resolver, mas Deus resolve. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Amém? E aí José é colocado ali. O que acontece na prisão? Cara, a unção de José, cara, o que esse cara carregava dentro dele é incrível. Sabe por quê? Porque ali dentro da prisão, o carcereiro começa a ver Deus em José também, sabe? E ele começa a entender. E a Bíblia fala que Deus ainda estava com José, né? E ele começa a ver, sabe o que o carcereiro faz? Entrega o comando do cárcere, da cadeia todo de José, para José começar a servir o pessoal. Você entende? E aí a Bíblia fala que o carcereiro também não podia se preocupar com mais nada, sabe? O carcereiro não estava nem aí. Então agora ele entregou na mão de José, e José servia bem. José servia bem. Aleluia. E aí quando ele está lá servindo, chega dois caras que é colocado na mesma cela ali. O copeiro e o padeiro do rei, do faraó. Que os dois tinham pecado contra o faraó. E ali se passa um tempo, não é de uma hora para outra, se passa um tempo. José continuando servindo. Aí a Bíblia diz que chega um dia onde José vai servi-los, chega perto deles e percebe que o semblante deles está decaído, ou seja, percebe que eles estavam tristes. Isso só acontece, meus irmãos, quando tem um relacionamento. Porque se é a primeira vez que eu vejo você está sorrindo, então eu sei quando você está só sorrindo. Mas quando eu vejo você a primeira vez e você está com o semblante caído, com a cara fechada, então eu só te conheço daquela forma. Para mim diferenciar, eu tinha que ter visto os dois, amém? Então José já estava tendo um relacionamento com eles. E aí ele percebe que eles estavam tristes. Que eles estavam com o semblante caído. Por quê? Por quê? Capítulo 40, olha o versículo 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. Está falando do padeiro, né, e do copeiro. E aí diz assim, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho. Cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. José reconheceu. Eles não falaram nada, José observou. Amém? Vamos prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Às vezes tem pessoas aí aflitas e você tem tudo aquilo que Deus já preparou em você
para que você possa servir essas pessoas. Amém? Para que você possa ajudar eles a saírem desse cárcere. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Agora olha isso aqui. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José lhes disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Preste atenção nesse detalhe. José não falou: eu interpreto sonhos, eu tenho esse dom. José não falou aqui: conta para mim que eu vou interpretar o sonho. José fez com que eles meditassem. Não é Deus o dono dos sonhos, das interpretações? Sabe? Nós não fomos levantados nessa terra para falar para os outros que somos melhores do que eles, porque fazemos coisas que eles não fazem. Nós somos levantados aqui para encorajar as pessoas que em Deus tudo é possível, meus irmãos. Tudo é possível. Tudo é possível. Abra comigo em Gálatas. Abra comigo aí na sua Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha só. Gálatas capítulo 6, depois de Coríntios. Gálatas 6, 9. Aleluia. Olha só o que está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ele está falando aqui: não pare, não pare. Aí em Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, todo dia que você pode chamar de hoje, continua fazendo, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o Senhor está falando aqui: não pare, sabe? José, em todo esse tempo, ele não parou de confiar e de agir conforme Deus estava falando para ele fazer. Mas em todo o tempo, ele sempre falava: isso vem de Deus e não vem de mim. Isso aqui me mostra que ele estava preparado. Amém? Isso aqui identifica para mim que José estava preparado. Porque ele começou a fazer o quê? A dar toda a glória para Deus. A entender que Deus estava no comando do processo. No comando do processo. E aí, eles contam o sonho para José. José interpreta o sonho e aquilo acontece. Mas José fala o seguinte para um deles: ele fala assim: não se esqueça de mim quando você estiver lá com o faraó, sabe? Não se esqueça. José pede para um dos dois ali. Ele falou assim: não se esquece quando você estiver diante do faraó de falar da minha história, porque eu fui colocado aqui de uma forma injusta. Eu não era para eu estar aqui, sabe? Eu estou aqui por um propósito de Deus, mas fala para ele a minha história, para que ele possa entrar em provisão, para que ele possa fazer alguma coisa, sabe? José fala para ele. E aí o que acontece? Acima dessas coisas existe o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque aconteceu isso. Um foi morto conforme o sonho falava, José interpretou, e outro voltou para o seu posto, que era o de copeiro. E ali ele se esqueceu. Ele não falou de José.
E se passaram 2 anos, meus irmãos. 2 anos. E um dia que o faraó teve o sonho, sabe? O dia que o faraó teve o sonho, e aí ele perguntava para todos aqueles que estavam ali, os adivinhadores, e isso e aquilo, e ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro lembrou. Falou, eu conheço um cara que pode te ajudar. Entende? Aí surge a oportunidade. Entenda, a fidelidade no Senhor gera oportunidade no Senhor. Quando a Bíblia nos fala, sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. Se você quer estar pronto para as oportunidades que Deus vai dar na sua mão, aceite o processo que Deus está colocando sobre você. Deus tem oportunidade para todos nós, mas as oportunidades que nós temos do Senhor não é para a gente falhar, não é para a gente retroceder, não é para a gente fugir, é para a gente vencer. Amém. É para a gente entrar por essa porta que Deus está abrindo. Amém? Amém. É para a gente realmente ir lá e desfrutar disso que Deus está colocando nas nossas mãos. Sabe? Uma promoção no seu trabalho. Sabe? Uma oportunidade lá onde você está estudando, lá onde você está fazendo. Sabe? Tudo isso são oportunidades que, se você estiver no Senhor, é a porta sendo aberta para você subir um nível maior. Amém. Sabe? Quero dizer para vocês, as pessoas às vezes me veem assim, né, assim, novinho, como eu disse aqui, né, de aparência, e elas acham assim, que eu estou na obra há 1 ano, né, e é como eu disse aqui um dia, às vezes as pessoas olham a sua colheita, mas não olham tudo aquilo que você plantou para colher aquilo naquela hora, naquele tempo, sabe? Eu já estou na caminhada aqui há mais de 10 anos fácil, sabe? E pregando não faz 10 anos, sabe? Trazendo a palavra de Deus aqui, onde o Senhor falou para mim, é o tempo agora, não foi de uma hora para outra. Eu passei por um processo. Eu passei, meu irmão, eu lavei banheiro de igreja, eu servi o meu pastor, sabe? Eu fui confrontado pelo meu pastor, eu tive que renunciar a muitas coisas, sabe? Deus me tratou, sabe? Domingo, sabe como eram os meus domingos? Os meus domingos eram de manhã, escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica, se eu estivesse na escala de limpeza, eu ia limpar a igreja, sabe? Eu e minha esposa, nós íamos limpar a igreja. E aí depois disso, nós já íamos sair de lá pelas 1 hora, 1h30, dependendo de como era a limpeza, 2 horas. Nós íamos para casa, almoçávamos. O culto era 6 da tarde. Eu tinha que estar 1 hora, 1h30 antes para ensaiar, para tirar o som, organizar o som, a igreja, porque eu também era do ministério de louvor. Sabe? Então não comecei a tocar violão há uma semana, sabe? Quero dizer para vocês, hoje eu não canto perfeitamente, mas eu cantava muito pior. Sabe? Cantava muito pior. E aí então o meu domingo era praticamente inteiro ali na obra. Depois do culto, quem estava na escala tinha que fechar a igreja, organizar, ver se não tinha nada fora do lugar, sabe? Então eu passei por um processo, sabe? Eu passei por um processo. Sabe como que eu entrei, sabe como que eu comecei a aprender a louvar ao Senhor com instrumentos? Eu estava numa igreja, e o baterista dessa igreja, ele estava, sabe o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? Então ele não vinha, faltava, não dava satisfação e tudo mais, e eu sempre amei adorar a Deus, assim, louvar o Senhor, cantar e tocar, mas nunca me vi capaz de fazer aquilo, sabe? Nunca me vi capaz de tocar um instrumento, nunca me vi capaz, para mim era uma coisa assim, sabe? Era muito lindo, precioso, não me achava digno daquilo e tudo mais. Mas um dia eu ali eu falei, Deus, eu vou lá e vou aprender a tocar esse negócio, porque está faltando na tua obra. Então me dá graça e me capacita para suprir aquilo que precisa ser suprido. E aí eu comecei aí, eu chegava todos os dias,
A igreja que nós frequentávamos na época era lá na Moreninha. Nós morávamos no Aero Rancho. E eu chegava todo dia 1 hora antes do culto e ficava batendo. Deixava todo mundo louco na igreja. E batia, e batia. E a minha esposa em casa lá, e eu ouvindo música, tentando, sabe, imaginar a bateria. E batendo, e batendo, e batendo. E chegava no louvor, sabe, chegava para ensaiar pro louvor. A pastora da época não deixava eu tocar, porque ela queria que o rapaz que já sabia tocar, tocava. Então eu ficava lá só parado, olhando. E quantas vezes eu quis desistir. Quantas vezes eu falava, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu estou me esforçando. Eu venho de longe. Eu chego 1 hora. Só que tem pessoas que parece que eu incomodo elas quando eu faço isso. E é isso que eu quero te dizer. Às vezes o teu esforço no Senhor vai incomodar umas pessoas. E não estranhe se essas pessoas foram aquelas que você mais conta para te apoiar. Não estranhe isso, porque o tratamento de Deus é com você. Amém. A vitória é com você. Então não estranhe isso. E o Senhor não me falava o porquê de nada. Ele só falava, não pare. Não pare. Era isso que ele me falava. Continua fazendo. E eu simplesmente fechei os meus olhos e continuei. E ali eu fui crescendo. Ali eu fui indo, fui aprendendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Para cantar a mesma coisa. Não tinha quem cantava, fui lá eu, né? Ainda não tinha barba na época, fui lá cantar. Horrível! Né? Ainda bem que não tinha essas lives todas, né? Tá gravado. Mas fui lá, sabe? Sabe como eu aprendi a tocar violão? Eu tinha um sonho de fechar os meus olhos no meu quarto sozinho e começar a orar tocando violão. E aí uma vez eu operei o meu joelho, sabe? E você tem que ficar de molho. E eu estava assistindo muita televisão e algo começou a me incomodar. Eu falei, cara, tá errado. Conversei com a minha esposa e falei para ela assim, o que você acha de eu comprar um violão para aprender a tocar violão? E ela falou, demorou. Fomos lá, compramos esse violão, inclusive, que já é meu parceiro aí há anos. E aí sabe o que aconteceu? Eu sentava e todos os dias eu praticava. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Eu não sabia nada. Eu olhava lá, internet, como é que fazia nota, ia treinando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E Deus foi me dando graça. Ah, você fez aula de violão? Nunca fiz aula de violão. Nunca fiz. Não sou um exímio tocador. Sabe, não sou um cara que eu possa pegar e falar que eu sou um profissional. Mas hoje eu consigo fechar os meus olhos e orar a Deus cantando. Amém. Glória a Deus. Então, se eu consigo, você também consegue. Entende? Se eu posso, você também pode. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Então, nós precisamos aceitar esse processo de Deus. Porque foi nessa hora que José foi lembrado que a oportunidade surgiu. E aí ele vai chegar diante do faraó. Ele vai chegar diante do cara mais ali importante da terra. Ele vai chegar diante do rei daquela nação. Sabe? E aí a Bíblia fala que Faraó, que José, antes de chegar diante do faraó, ele foi preparado. Trocaram as vestes deles que estavam sujas, barbearam ele, sabe? Porque para os egípcios, como de costume, eles eram barbeados porque eles achavam que o barbear, a barba, significava algo sujo. Então vocês percebem que eu não tenho descendência egípcia. Vocês percebem que nessa época. Mas para os hebreus a barba significava alguma coisa. Né? E aí ele foi barbeado, ele chegou perante o rei. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não impede o agir de Deus. Não vai impedir. Tá? Se alguém falar da sua barba, se alguém falar da sua... Né? Isso não vai impedir se Deus está dentro de você, sabe? Se não é escandaloso, entende? E aí ele chega diante do faraó, o faraó conta o sonho para ele. E aí que acontece isso aqui, que nós temos. Aí que é entregue para ele, toda essa autoridade sobre todo o Egito. Cara, isso é incrível.
Isso é incrível, sabe por quê? Porque ele tinha 30 anos. 30 anos quando o anel foi colocado no dedo dele. José nunca esperou que isso acontecesse. Ele sempre continuou fazendo o que ele era para fazer. Sabe? Então vocês não têm ideia do que Deus vai fazer na vida de vocês. O que vocês têm ideia é que tudo que for para vocês assumirem, vocês vão passar pelo processo. Então aceite esse processo. Se concentre, fique atento, vigie. Porque vocês precisam passar bem por esse processo. Aprenda com ele. E o tema da nossa mensagem é o quê? Aceite e desfrute do processo. Sabe por quê? Porque às vezes o processo ele é apertado, irmãos. A Bíblia fala sobre a porta aberta, a porta larga e a porta estreita. A porta larga não é a porta larga que tem espaço, que é folgada, ela não vai te levar para onde está Deus. É estreita, que o caminho é apertado. Entende? É essa que vai nos levar. Então, às vezes, a gente sente muito peso nisso. Sabe por quê? Porque a gente sempre fica esperando aquilo que nós queremos. E acabamos nos desconcentrando e tendo desatenção com aquilo que nós temos que fazer. Por que eu digo isso? Há um tempo atrás eu estava muito pilhado com muitas coisas, certo? E eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar a construir aquilo e desconstruir isso, e não sei o que, sabe? E eu estava muito pilhado. E eu fui orar e falei, Deus, está muito pesado esse negócio. Eu não estou conseguindo aproveitar. Como que eu fico no centro da tua vontade e não consigo aproveitar? Ele falou assim, curte a viagem, filho. Eu falei, como assim? Eu não estou nem viajando, né? Porque ele falou isso comigo, sabe por quê? Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou viajando, sabe o que acontece? Se tem alguém dirigindo que não seja eu fico preocupado, sabe? Eu não consigo dormir, eu não consigo ficar olhando para os lados, eu fico ali olhando, conversando com a pessoa para ela não ter sono, para ela não dormir, sabe como é que é? Eu fico fazendo isso, eu não consigo descansar, sabe? E aí, como consequência, eu não consigo aproveitar. Deus falou para mim assim, quem está na direção sou eu. Eu que estou dirigindo. Sabe? E eu sou aquele que melhor sabe dirigir. Eu sou aquele que abre o caminho, que limpa o caminho. Sabe? Eu sou aquele que está na direção, no comando. Amém? Meus irmãos, quando Deus está no comando, nós podemos desfrutar o processo que nós estamos passando. Sabe? Eu e você podemos desfrutar. Eu e você podemos tirar os nossos olhos aqui, ó, de se preocupar para onde a direção do carro está indo, e eu começo a poder olhar a paisagem que nós estamos passando, sabe? Se despreocupe porque Deus está no comando. Se Ele está fazendo você passar por um processo, por uma preparação, desfrute disso também. Desfrute disso, sabe? José desfrutou da casa de Potifar. José desfrutou na prisão. Ele foi colocado no comando. Ele foi usado por Deus lá dentro da prisão. Sabe? Então aceite o processo e entenda. Você vai passar por um processo e você também pode desfrutar desse processo. Jesus Cristo aparece na Bíblia quando nasceu. Depois ele aparece depois de 12 anos. E depois ele só aparece com 30 anos. Entende? O que é esses processos? O que são essas estações da sua vida? Jesus se prepara até os 30 anos de idade. Ele pratica 3 anos para vencer o universo em 3 dias. Em 3 dias. Noé demora quase 100 anos para construir uma arca que vai servir para poucos dias, mas que salvou o quê? A raça humana. Sabe? Às vezes Deus está te preparando para algo que vai durar todo o tempo, mas vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E se durar pouco tempo ou bastante tempo, você pode desfrutar desse processo.
você pode desfrutar desse processo. Glória a Deus. Se você puder, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Aleluia. Você foi abençoado hoje? Amém. Glória a Deus. Então eu queria que você começasse a falar com Deus. Eu sei que vocês já identificaram que todos estão passando por algum processo. Que vocês estão sendo tratados, que vocês estão sendo aperfeiçoados. Entenda, vocês estão sendo aperfeiçoados. O diamante bruto, para ele ficar daquele jeito bonitinho, ele tem que ser lixado, ele tem que passar por um tratamento, sabe? Vocês estão sendo aperfeiçoados, então diga: Pai, dai-me força para que eu não retroceda. Dai-me força, Senhor, para que eu permaneça firme naquilo que o Senhor está me preparando, para aquilo que o Senhor está me aperfeiçoando, para aquilo que é o Teu propósito, para Ele se realizar na minha vida. Senhor, ajuda-me, capacita-me, dai-me sabedoria para me poder me comportar, para me poder, Senhor, não retroceder, para que eu possa, Deus, mais e mais estar em Ti, fluindo em Ti, ter a essência em mim do Senhor, Pai. Não importa o lugar, seja na prisão, seja no palácio, mas que eu esteja na Sua vontade, que eu esteja, Pai, fluindo aquilo que o Senhor quer, fazendo aquilo que Te agrada, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, dai-me sabedoria para que eu possa desfrutar desse processo, Deus. Para que eu possa desfrutar da Sua presença em todos os lugares, em todas as estações, em todas as situações. Que eu possa desfrutar, Pai, do que o Senhor está falando, do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor está preparando, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Deus continua falando conosco, Pai. Eu peço que o Senhor agora imponha Suas mãos sobre cada mente aqui, para que possa entender que o processo do Senhor, Ele nos leva para o sucesso no Senhor. O processo em Ti, o processo que o Senhor coloca sobre nós, nos aperfeiçoa para que nós tenhamos segurança no dia da prova e no dia da oportunidade. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos aprender, Senhor. Aprender com aquilo que o Senhor tem nos colocado. Que nós venhamos a buscar mais conhecimento para melhor Te servir. Que nós venhamos a nos preparar cada vez mais para melhor Te servir, melhor Te atender. Em nome de Jesus, Pai. Todas essas vidas coloco nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que não tem condição, Ele é incondicional. Aleluia. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu és. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, entregamos toda a nossa gratidão a Ti. Tu és fiel, justo. O Senhor é justo. O Senhor está no comando de cada vida aqui, Senhor. O Senhor está no comando da nossa história. O Senhor é aquele que tem as palavras de vida eterna.